Fala galera, beleza? Professor João, como é que vocês estão? Sexto ano? Como é que aproveitaram as férias? Bem ruim sem sair de casa, né? Não dá pra gente fazer muita coisa. Mas aí, deu pra aproveitar um pouquinho, descansar, assistir um filmezinho, Netflix, jogar um joguinho, né? Que vocês dão maior valor àquele Free Fire. Deu pra se divertir aí, deu pra aproveitar um pouco ainda. Espero que tenha aproveitado um pouquinho essas férias, né? Do jeito que deu. Não foi do jeito que a gente queria, mas é como precisava ser, né? Vocês sabem do momento que a gente está passando. Mas pessoal, sejam bem-vindos, tá? Tô com saudade de vocês. Infelizmente essa aula tem que ser à distância, né? A gente está fazendo essas videoaulas aqui para vocês. Mas espero que a gente possa aproveitar esse momento ainda que à distância, tá? Pessoal, a gente está voltando agora, né? Então vamos voltando aos pouquinhos. O que eu vou discutir aqui com vocês, a gente já discutiu, tá? É tema que tem no livro de vocês, que tem nos resumos que eu passo em sala. Então não vai ser nenhuma novidade. A gente voltando agora, então vamos bem aos pouquinhos, com calma, tranquilo, tá? Deixa eu me aumentar aqui um pouquinho. Enquanto eu falo com vocês, explico, tá? Então vamos tranquilo, com calma, voltando aos poucos, tá? Sem muita afobação. Também não vou entrar muito, pelo menos não essa aula agora, não vou entrar em matéria nova, porque já faz 2 meses que a gente não tem aula quase, né? Então fica um negócio meio... Vocês sabem, né? Faz tempo que a gente não se fala. Tem um de vocês aí que não lembra nem o que é comer no almoço, né? Que dirá que a gente discutiu há 2 meses atrás. Mas vamos lá, pessoal. Vamos voltando ao pouco, tá? Eu trouxe um slidezinho aqui que eu fiz para vocês, mais ilustrativo mesmo, porque tudo que a gente vai discutir aqui já tem, como eu disse, no material que eu passo para vocês, o resumo que eu passo em sala, e tem no livro de vocês também, tá? No livro didático. Mas eu vou ver se eu disponibilizo também esse slide, vou disponibilizar para vocês no portal, no EDEB. Então quando vocês estiverem vendo essa aula, provavelmente já vai estar lá, tá? Já vou colocar isso aqui lá no portal EDEB. Então vamos voltando aqui, senta direitinho aí, presta atenção, vamos ter um resumo do que a gente viu até agora, mais ou menos, certo? Pessoal, ensino religioso, sexto ano, então a gente tá naquela introdução mesmo, tá? Lembrando que a gente falou para vocês aí que o ensino religioso, ele não tem um caráter de catequese, tá? Então, o meu objetivo aqui não é forçar vocês a fazer parte de uma religião ou outra, não. Do contrário, a gente está aqui respeitando as liberdades e as escolhas religiosas de cada um, tá? E a gente quer ressaltar e salientar esse respeito às diferenças, beleza? Então vamos lá, presta atenção aqui comigo. Aqui nessa própria imagem a gente já pode ver, né, a ideia do respeito às diferentes religiões, várias religiões sendo retratadas aqui nessa imagem, tá? Mas vamos lá, pessoal, a questão que se levanta pra gente inicialmente é: o que é religião? A gente vai estudar religião, então a gente precisa delimitar o que seria religião, tá? Vamos lá. A palavra religião, pessoal, vem do latim, do termo latim religare. Religare de quê? De religar, de fazer uma conexão, tá? Então qual é a ideia? Que nós seres humanos, tá? Teríamos a necessidade de nos conectar com algo sagrado, com algo divino. O que é que acontece? Então a religião, ela vai ser a instituição responsável por fazer essa religação entre nós seres humanos e as divindades, certo? Vale lembrar, pessoal, que a religião para o ser humano é um negócio muito importante. E já faz muito tempo que a gente pratica, que a gente tem algum tipo de ato religioso. Professor, como assim? Não sei se vocês já viram isso em história, tá? Mas em história a gente vê que o ser humano, ele tem contato com algum tipo de religião, de religiosidade, melhor dizendo, desde a época da pré-história. A gente nem sabia escrever, tá? A humanidade nem sabia escrever, mas a gente já tinha algum tipo de produção relacionada à religiosidade.
Vixe, professor, era doido. Era sim. Não sei se vocês lembram, se eu cheguei a mostrar para vocês, mas antigamente se cultuavam as mulheres eram cultuadas como deuses, tá? Porque acreditavam que a vida vinha das mulheres e tal, as mulheres davam origem à vida, então eram como seres sagrados, certo? Então, também alguns estudiosos já encontraram, por exemplo, pessoas enterradas de uma maneira que parecia, como é que eu posso dizer, um ato funerário, com um ato fúnebre, voltado para uma questão religiosa, como uma questão ritualística. Esses enterros como uma questão ritualística, também muito antigos. Então a religião faz parte da nossa vida, do nosso universo, há muito, muito tempo, tá? Não é uma coisa que a gente tem apenas de hoje, certo? Há muito tempo nós seres humanos buscamos essa ligação com o sagrado, com as divindades. E é difícil, inclusive, a gente encontrar uma civilização que não tenha nenhum tipo de religião. Por exemplo, vocês vão estudar em história, vocês veem Egito, vocês veem Grécia, vocês veem Mesopotâmia, vocês veem, sei lá como é, mundo árabe, vocês veem Roma. Então todos esses povos, eles vão ter... Opa, licença aqui só um minuto, pessoal. Esqueci de botar para carregar. Todos esses povos, voltando aqui, eles vão ter um tipo de religião e de uma crença nos seres sobrenaturais, tá? Em seres divinos. Eles mantêm questões rituais, eles mantêm orações, eles mantêm cantos, todos voltados para fazer essa ligação entre eles e essas divindades, certo? Então a religião, ela é isso, uma tentativa de nos reconectar com os divinos, com as divindades, beleza? Tem dito isso, vamos lá. Conjunto de crenças práticas associadas a um poder sobrenatural que orienta as ações humanas. Como eu estou dizendo para vocês, pessoal, as religiões têm um papel fundamental no desenvolvimento das sociedades. Então, vocês vão ver essas sociedades antigas, aí vocês vão ver economia, vocês vão ver pirâmide social, vocês vão ver costumes e vocês vão ver religião. A religião, ela é algo fundamental, principalmente para esses povos antigos. Os povos da Mesopotâmia, por exemplo, do Oriente Próximo, eles têm na religião uma forma de organização da sociedade em geral. Então aquele cara que é considerado o rei, ele não é só o rei, não é só um cara que vai fazer um ritual religioso, não, ele é o rei, ele também vai controlar a economia, ele também vai controlar os costumes. Então a religião tem um peso, tem um poder muito importante na vida das sociedades, tá? Hoje em dia a gente já separa mais o governo da religião, mas em alguns povos antigos não. Mas não quer dizer que a religião não tem um peso na nossa sociedade, ela tem sim, certo? Na nossa vida no dia a dia de cada um de nós, a gente tem a nossa própria vivência e nosso próprio valor dessa religião, tá? Então vamos lá. Religião é uma instituição social, reunindo pessoas com visões de mundo e valores semelhantes. Nós, pessoal, não vivenciamos nossa fé de maneira isolada. A gente se junta, tá? Porque a gente acredita que uns ajudam os outros. Uns ensinam os outros. Por exemplo, vocês, eu não sei se vocês são de alguma religião, mas pronto, vou dar o meu exemplo que é melhor. Eu sou católico, então quando eu era pequeno, meu pai me levou para fazer a primeira comunhão. Aí lá na primeira comunhão, eu ia aprender os valores, as crenças e tal. E eu não aprendo isso sozinho, presta atenção. Existem pessoas que estão ao meu redor vivenciando essa fé comigo. Quando eu vou para a igreja, eu preciso de pessoas para vivenciar isso comigo, tá? Então vai ter um ministério de música tocando, tem o padre, tem os ministros. A gente vivencia a nossa fé muito de maneira coletiva, certo? Então vejam esse aspecto coletivo nas religiões também, tá? Também ajuda a dar sentido à vida dos membros de uma comunidade, que é um pouquinho do que a gente já falou, tá? A religião tem esse peso de dar sentido às nossas vidas. Muitas das nossas ações, elas têm em vista
como a nossa religiosidade, qual a nossa religiosidade, na verdade, né? Então, por exemplo, a gente que é cristão, a gente tem uma tendência, ou deveria ter uma tendência, né, a querer fazer o bem aos outros, tá? Porque o nosso líder máximo, que foi Jesus Cristo, ele fala que amar é o próximo como a ti mesmo. Então a gente tem uma obrigação moral de tratar as outras pessoas como a gente quer ser tratado. Isso implica, ou deveria implicar, em ações muito mais bondosas, né? A gente devia ser pessoas muito mais bondosas, certo? Também é importante destacar, galera, que religião é diferente de religiosidade, tá? Religião é essa instituição que vai, como é que eu posso dizer, organizar as nossas práticas, a nossa fé. E religiosidade é como cada um de nós, particularmente, vivencia essa fé, certo? Mas eu não vou me aprofundar nisso não, que isso aqui é uma discussão um pouquinho mais complexa para a gente deixar mais para frente. Mas vamos lá. Se a gente tem vários tipos de religião, se a gente tem várias religiões no mundo, a gente tem algumas classificações para ela. Vixe, professor, a gente tem tanta religião assim, macho tem um bocadinho. Ó, só se a gente contar aqui de cabeça que as religiões que a gente conhece, conta aí comigo, só algumas, tá? Só assim por cima. A gente tem cristianismo, islamismo, judaísmo, candomblé, umbanda, espiritismo, a gente tem hinduísmo, a gente tem budismo. Vai, me lembra mais outras aí. Isso, essa mesma aí. Pessoal, a gente tem centenas, tá? Talvez milhares de religiões espalhadas no mundo, cada uma com as suas próprias crenças, com as suas próprias práticas, com os seus próprios pensamentos. E a gente separa essas religiões, geralmente a gente divide pelo menos assim, tá? A gente tem as religiões que a gente chama de politeístas, que acreditam em mais de um Deus, certo? Vixe, professor, tem religião que acredita em mais de um Deus? Tem. Pensa aí comigo, vocês estudaram, por exemplo, sobre a Grécia. A gente tem Zeus, que é o Deus dos céus. A gente tem Poseidon, que é o Deus dos mares. A gente tem Afrodite, que é a deusa da beleza. A gente tem o Deus da guerra lá, que eu me esqueci o nome, tem um Deus da guerra. Então presta atenção, cada um desses deuses tem uma função, tem uma capacidade, tem uma habilidade, tá? Então a gente vai ver que não é só um Deus que detém todo o poder. Cada Deus desses aqui vai ter uma função, vai ter uma habilidade, vai ter uma coisa que ele vai fazer. Um controle sobre alguma coisa, tá? Uma capacidade, digamos assim, tá? Então eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses. Se a gente for para o Egito, os egípcios, eles também acreditavam em vários deuses. Se a gente for pegar aqui os maias, os astecas e os incas, também acreditavam em vários deuses. Não é só um deus para eles, são vários. Então, politeísmo é isso, ó. Religiões que acreditam em mais de uma divindade. O hinduísmo, a mitologia grega, mitologia egípcia e por aí vai, né? E aí a gente também tem, pessoal, as religiões que a gente chama de monoteístas. Monoteístas vem de Deus, tá? Monoteístas só acreditam em um Deus. Lembre-se, não sei se todo mundo, né, mas a maioria de nós pertence a uma religião monoteísta. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as duas maiores religiões do mundo, mais praticadas no mundo, né? Então, só se acredita em um Deus. Vocês devem conhecer, já devem ter escutado, né? É um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tudo pode, ele tudo sabe e ele está em todo canto. Presta atenção. Esse Deus, ele vai juntar todos os poderes, ele controla, digamos assim, o universo todo, tá? Então vejam que é apenas um Deus que faz o universo funcionar, como é diferente dos outros. Então, quem deu a vida quem criou a Terra foi ele, quem criou os seres humanos foi ele, quem criou a natureza foi ele, tá? Então esse é um único Deus. Então vamos lá, politeístas, 2 deuses ou mais. Monoteístas, apenas um Deus, tá? A gente também tem, galera, eu trouxe essa divisão aqui, esse tipo de religião aqui,
que é mais difícil a gente ouvir falar, tá? Vale-me Deus. A gente tem as religiões que a gente chama de animistas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Mas a gente tem essas religiões que a gente vai chamar de animistas. O que é que isso significa, professor? Significa um tipo de religião, não tem a ver com animal, tá? Quando eu falar em animismo, eu não estou falando religião dos animais, não. Animismo quer dizer as religiões que acreditam que... Vale, meu Deus, foi mal aqui o negócio aqui tocando, peraí. Pronto. O animismo são as religiões que acreditam que os elementos da natureza, eles possuem algum espírito, tá? Existem espíritos que regem, que comandam os elementos da natureza. Então tem o espírito da montanha, tem o espírito do rio, tem o espírito, sei lá, da árvore, tá? E eles acreditam que esses espíritos, eles agem... A natureza não é simplesmente animais ou uma existência que está ali da qual a gente tirar a nossa sobrevivência, não. É mais do que isso, tá? Esses elementos são vistos meio como sagrado para eles. E eles vão dar uma importância diferente da nossa para esses elementos, tá? Por exemplo, a gente tem as religiões indígenas, eles têm esse tipo de crença que a gente vai chamar de animista, certo? Tá fácil até aqui, pessoal? Tranquilo? Uma limpeza, posso seguir? Vamos lá para o próximo slide. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vou me diminuir. Na verdade, eu vou diminuir isso aqui um pouquinho. Pronto. Só para a gente finalizar algo que a gente já discutiu, e eu estou só trazendo aqui só para a gente relembrar. A gente tem os mitos como componentes importantíssimos do pensamento religioso. O que seriam os mitos? Os mitos são as histórias, as narrativas religiosas que têm a função de explicar a realidade para a gente, tá? São narrativas sobre o passado que eles explicam por que a realidade que a gente vive, ela é dessa forma. Os mitos, eles vão ser as principais narrativas. É a partir deles que nós, como é que eu posso dizer, tomamos conhecimento do que as religiões acreditam, tá? Vamos lá ler aqui comigo, ó. Narrativas que contam sobre o passado a partir de heróis e seres sobrenaturais. Então, os mitos não é qualquer história do passado, pessoal. Eles têm que levar em conta os heróis, os deuses, e os seres extraordinários, as divindades, certo? Os mitos, eles são isso, essas narrativas fantásticas sobre o passado. Só que, olha, tem uma função no mito que vai diferenciar ele das lendas, por exemplo, que é a função de explicar, tá? O mito, ele é voltado para uma explicação da realidade. Então, você tem o mito do eco, que explica, por exemplo, por que quando a gente grita numa caverna, a gente faz assim, yeah, yeah, yeah. Tá ligado? Então, ó, tem um mito lá que explica que foi uma pessoa que foi condenada, não sei o que, ela só pode falar o que a gente falar, então a gente fala, yeah, aí ela responde, yeah. Olha como é uma história do passado, que a gente não viveu, de um ser extraordinário, e que explica porque quando a gente grita na caverna, o som volta. Pegaram aí a viagem? Presta atenção, esses mitos, então, eles são essas histórias, tá? Não quero dizer com isso que essas histórias são mentira, pessoal. Não. Os mitos, eles são história verdadeira para quem acredita, para quem está inserido naquela cultura. Vixe, professor, como assim? Como é que eu posso dizer? Se a gente acredita no mito, ele se torna verdade para a gente, tá? É uma explicação tão antiga que não tem como a gente dizer se isso é verdade ou não. E vai da nossa crença, da nossa fé. O mito, ele é isso. Ele é essa estrutura narrativa sobre o passado que explica a realidade que a gente vive hoje. Então tem um mito, por exemplo, tem um mito da chuva, que a chuva é quando Deus está chorando, não sei o que, não sei o que. Na verdade não existe esse mito não, estou inventando agora. Tá, tem um mito do trovão, que o trovão é enviado quando, sei lá, Zeus está com raiva, aí Zeus joga. Então presta atenção. Eles são essas histórias, essas narrativas que vão explicar a realidade que a gente vive, tá? Não é mentira, tá? Porque tem valor real para as pessoas que acreditam nele.
E não tem como a gente dizer que isso é falso, certo? Deixa eu ver aqui o que mais. Os mitos eles servem para explicar, organizar e confortar a realidade. E através dessas histórias que explicam o passado, explicam como a nossa realidade que muitas religiões vão construir as suas crenças, tá? Por exemplo, tem um cara que ele vai estudar um mito que diz o seguinte, que a arraia, vocês conhecem a arraia, aquele bichinho que sai no mar assim? A arraia seria um mito contava que a arraia foi o único animal que conseguiu vencer o furacão. Aí o cara estava estudando lá sobre eles, rapaz, por que a arraia é o único animal que consegue vencer o furacão? Aí o que é que ele percebe? Esse mito ele está explicando, ele vai contar a história da arraia e tal, que é um animal sagrado para esse povo, e por que ele é um animal único capaz de vencer o furacão e tal. Porque a arraia é um animal, se tu vê de cima, é um animal que fica gigante assim, ó. E de lado tu não consegue ver ele, que ele é muito fininho, né? Então era um animal que, como é que eu posso dizer, ameaçava esse povo. Então presta atenção, está contando toda uma história que não é uma mentira, tá? No sentido de que aquilo tem um sentido para o povo que o propaga, certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Essa é a primeira aula da gente. Semana que vem a gente continua. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar, lembrando que eu vou deixar isso aqui no portal EDEB disponibilizado para vocês, beleza? Então, é só isso por hoje, galera. Valeu, até a semana que vem.